E aí, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro para falarmos sobre relacionamento conjugal, sobre casamento. Eu sou Daniel Marques, especialista em relacionamento conjugal, e eu estudo há mais de 10 anos o comportamento de casais em conflito. E aqui eu ajudo vocês a restaurar o seu casamento e a ter um relacionamento próspero. Sejam bem-vindas todas que estão chegando aí, todos que estão chegando agora na live. Na live de hoje eu falarei sobre como acabar com as críticas no casamento. Então, se você tem vivido nesses dias um contexto, né, no qual você não aguenta mais as críticas do seu casamento, essa live de hoje é para você. E eu queria dizer para vocês que eu tenho feito uma série de lives esses dias que são lives de aquecimento para o evento Casamento em Resgate, que acontecerá no dia 25 de abril. Ele seria no dia 18, agora, né? Mas nós tivemos que remarcá-lo por conta de algumas questões técnicas que nós tivemos e que nos fizeram remarcar, tá bom? Mas eu quero convidar vocês a participarem desse evento. Se você tem esse desejo, essa busca, né, de restaurar o seu casamento e ter um relacionamento próspero, tá bom? Queria pedir para você, né, que compartilhasse essa live com mais pessoas, né? Eu farei isso agora aqui, vou compartilhar essa live com pessoas que eu acredito que precisem, né, dessa mensagem, e eu gostaria que você fizesse o mesmo, porque muita gente precisa dessa mensagem que eu trago aqui, tá, gente? Muita gente. Muitas pessoas estão com seu casamento destruído, não tem mais esperança e acham que não tem jeito mais realmente. E hoje eu estou aqui para te dizer que tem jeito sim. Que é possível você restaurar o seu casamento, ter um relacionamento próspero e escrever uma nova história. Mas para isso você precisa aprender os princípios necessários para que você consiga de fato obter essa restauração, tá bom? E como eu disse hoje, eu quero falar sobre como acabar com as críticas no casamento, tá? Se você puder dar um like aí também, isso mostra para o Instagram, né, que essa live é relevante e mais pessoas vão participar aqui conosco. Tá joia, gente? Bom, vamos lá. Por que, né, que as críticas no casamento acontecem, gente? Né, se você puder falar aí, né, a sua opinião, fala aí nos comentários. Por que você acredita que há tantas críticas no casamento? Né? Por que nós, muitas vezes, acabamos por criticar, acusar, condenar um ao outro, né, o tempo inteiro dentro do casamento? Por que isso acontece? Isso acontece porque, muitas vezes, diante das brigas, das discussões, dos inúmeros problemas que nós vamos passando, que nós vamos vivendo no casamento, nós nos vemos numa situação onde nós começamos a achar que o culpado dos nossos problemas, o culpado dos problemas do nosso casamento é somente da outra pessoa. Você começa a desenvolver, né, um pensamento, né, errado, equivocado, é claro, de que o seu cônjuge ele é a raiz dos problemas que você tem. E eu entendo você. Eu entendo que, às vezes, ele tem atitudes insuportáveis. Porque em todo casamento, né, seja você ou seu cônjuge, tem atitudes insuportáveis. Às vezes um modo de falar, às vezes um modo de se expressar, uma forma que você diz as coisas, que você age, às vezes o seu jeito de brincar, o seu jeito de, né, agir, às vezes de determinadas maneiras do casamento, é insuportável. Mas o problema não está na pessoa, necessariamente. O problema está nas atitudes que ela tem. Então, as críticas começam a acontecer no casamento a partir do momento que você começa a inverter as coisas. Ao invés de você entender que o problema está nas atitudes, o problema está em coisas que vocês fazem ali dentro do casamento que vão atrapalhando a convivência de vocês, você começa a achar que o problema é a pessoa. Então você começa a criticar, a acusar, a condenar, ao invés de falar da atitude que precisa ser mudada. Então, qual que é o problema das críticas? Que elas destroem o casamento.
aos poucos o seu casamento vai sendo corroído, como uma corrosão mesmo ali num ferro, algum objeto. Né? Vai destruindo aos poucos a estrutura do casamento. Por quê? Porque ela foca somente nos erros. As críticas não focam nas virtudes, né? Então você nunca viu alguém criticando, né? Até porque não seria crítica, seria elogio, né? Ninguém falando assim, você é tão, né, amorosa. Isso não é uma crítica, isso é um elogio. Então a crítica é quando você fala claramente daquilo que você acredita que a pessoa é. Né? O Sueric, seja bem-vindo, Sueric, está dizendo que ele se silenciou e hoje, depois de 2 semanas, sem comparecer, seria isso, Sueric? Se puder colocar aí novamente, só para eu entender, tá bom? Eu queria pedir, inclusive, que os demais participantes aí da live comente, tá? Clica nesse botão de like, de curtir. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Você entende que as críticas têm esse poder que eu falei de destruir no casamento, e ela foca nas falhas, no erro da outra pessoa, e elas acontecem por causa dessa falta de empatia, como eu falei. Até me agradeceu ao final da conversa. Entendi. Então você silenciou no seu casamento e você, né, decidiu, né, conversar e buscar, né, o seu cônjuge, né, a pessoa com quem você se relaciona depois, né? Sabe, às vezes isso pode realmente funcionar, né, Sueli? Principalmente se o caso é de um relacionamento onde você não está necessariamente com a pessoa debaixo do mesmo teto, às vezes saiu de casa, ou mesmo que esteja, né, às vezes você evitar entrar em discussões, entrar em brigas, né? Às vezes se calar mesmo, né, para que você possa conseguir, né, reorganizar suas ideias e conseguir conversar civilizadamente, né? Entendi o contexto, né? Lamento muito por essa situação, tá bom, Sueli? Que espero realmente que você consiga reverter isso. Aqui eu te ensino, né, também isso, né? Como restaurar, né, um casamento que talvez já, né, onde não há mais esperança, tá bom? Mas acima de tudo, gente, é fundamental nós aprendermos os princípios para nos relacionarmos melhor com a outra pessoa, não é? Porque às vezes o casamento chega nesse ponto, como é o seu caso, como chegou aí, né? Mas o grande problema mesmo é que, mesmo que às vezes ele retome, se nós não aprendemos os princípios necessários para termos um relacionamento melhor, os problemas vão continuar acontecendo. Então o que nós precisamos é isso, e é por isso que eu estou aqui, tá? Então eu quero te dizer que você precisa tomar essa decisão, né, de mudar, né, mudar completamente. Às vezes a forma com que você vem se relacionando, com que você vem agindo. E as críticas é uma das coisas que você precisa parar de fazer, né? Ou se é você, ou se é o seu cônjuge. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo. O que vocês devem fazer para acabar definitivamente com as críticas do casamento de vocês, tá? Então, quando você, né, acaba com as críticas ou diminui drasticamente, né? Porque às vezes é inevitável que você acabe soltando uma crítica ou outra, né? Infelizmente, nós temos muitas falhas e acabamos às vezes falando coisas sem pensar, muitas vezes, dentro do casamento. Mas se você seguir esses passos que eu vou te falar aqui agora, é bem provável que as críticas possam diminuir muito dentro do seu casamento. E uma vez que você fizer isso, você vai ver que o respeito vai aumentar, o afeto vai retomar no seu casamento, né? O ambiente da sua casa vai melhorar bastante, tá bom? Então eu queria falar aqui um passo a passo, tá? De atitudes que vocês precisam tomar para que vocês possam viver, né, um relacionamento próspero e consigam de fato restaurar o casamento de vocês, tá joia? Possa, claro, né, ter um relacionamento próximo, porque
Se você não acaba com as críticas, você não consegue ter um relacionamento próspero e nem obter essa restauração. Mas eu quero falar aqui sobre como acabar com essas críticas na prática, tá bom? Então a primeira atitude que você precisa ter para acabar com as críticas é identificar a raiz, né, do problema e entender que não existe crítica construtiva. Fico muito feliz, viu, Sueli, saber que você é teólogo, né, e saber que você está aqui disposto a aprender, tá bom? Parabéns pela sua iniciativa, pela sua atitude, tá? Você disse que não quer mudar ela, né, mas sim as suas ideias e atitudes. Parabéns. Esse é o caminho mesmo, tá? Uma das coisas que eu sempre digo aqui nas lives é que às vezes a gente pensa que o problema está sempre no outro, quando na verdade está em nós. Está na nossa atitude, está no nosso comportamento, está em atitudes erradas que nós às vezes não percebemos que temos. Né? Boa noite, Marcela, tudo bem? Então, você, né, fala aí nos comentários, estou gostando de ver, né, o pessoal participando, é muito bom quando vocês participam. Você tem ou tinha esse hábito de, né, criticar o seu cônjuge, ou seu cônjuge critica você muitas vezes? Fala aí, Marcela, Sueric, comente aí quem está participando da live hoje, fala para mim, né? Como que é essa questão das críticas no seu casamento, tá? Mas o primeiro passo, como eu dizia, para acabar com as críticas, é você identificar a raiz do problema e entender que não existem críticas construtivas. Por que precisa identificar a raiz do problema, gente? Porque toda crítica ela se baseia em um problema que está acontecendo ali dentro do seu casamento. Então, às vezes o seu cônjuge está te criticando e falando, né? Ah, você é preguiçosa, você é indisciplinada, você é invejosa, ou você não coopera, ou você só pensa em você mesmo, você... Então, assim, um cardápio de críticas aqui, né? Você é uma pessoa que não se importa comigo, você é alguém que só faz besteira, você só fala besteira, você só age precipitadamente. Então, vocês estão vendo uma série de coisas que podem ser ditas. E por que isso acontece, pessoal? Porque, na verdade, a pessoa ela não entende, né, que ela precisa, na verdade, falar ela não pode rotular você. Ou você não pode rotular outra pessoa. Que ao falar isso, você só piora as coisas dentro do seu casamento. Então, quando uma pessoa fala assim para você, ah, você só fala besteira, em outras palavras, o que ela está querendo dizer é o seguinte, olha, eu gostaria muito que você mudasse o seu jeito de falar e de se expressar comigo. Só que como ela não tem inteligência emocional, ou às vezes vocês acabam entrando em uma discussão ali no casamento, a pessoa fala dessa forma que eu estou dizendo. Porque ela não consegue expressar um sentimento que ela tem. Então, o correto, né, se está havendo críticas no seu casamento, ou se você vem de um casamento que vocês se criticavam o tempo todo, o correto é vocês sentarem, né, e você, se você é o crítico, se você enxerga coisas que precisam melhorar, mudar na atitude do outro, você sentar e falar, olha, eu acho que essa atitude ela é muito maléfica para o nosso relacionamento. Eu não gosto quando você age assim. Eu, né, me sinto mal. Eu não me sinto bem com isso. E às vezes a outra pessoa vai falar, ah, mas não tem nada a ver, não tem problema. Ou então, eu nem sabia disso. Se a pessoa disser que não sabia, você fala, então agora você sabe. E se a pessoa disser, ah, mas não tem nada a ver, você diz, tem a ver sim. Porque se me machuca, se me fere, isso deveria ser importante para você. Então, no início do meu casamento com a minha esposa, frequentemente eu dizia alguma coisa para ela e ela dizia assim, ah não, mas isso que você está falando não acontece, ou não tem nada a ver, ou isso é muito pequeno, eu não vejo problema nisso. E eu sempre, né, falava para ela o seguinte, né, isso foi uma das coisas que mudou também, essa questão de mudar atitudes erradas no nosso casamento. Eu dizia, olha, eu sei que para você talvez não tenha importância, mas para mim tem. Isso me fere, me machuca, eu não gosto que você fale assim. Né? Eu não gosto que você altere o tom de voz comigo. Era algo frequente que acontecia antes e que melhorou muito.
no meu casamento. Hoje é quase que, né, raro, não é uma coisa comum. Por quê? Porque eu mostrei que era algo que eu não gostava. E eu mostrei da maneira certa. Eu disse para ela da forma correta a minha insatisfação. Mas o grande problema é que às vezes você quer mostrar para a pessoa somente ali na hora da briga, da discussão, quando vocês estão com a cabeça quente, sabe? E dessa forma você não vai resolver problema nenhum, porque você só vai às vezes criticar, acusar, condenar outra pessoa e não vai mudar nada, tá? Então o que você tem que fazer é ter essa atitude de identificar a raiz do problema e conversar, tá? Entenda, não existe crítica construtiva, tá? Se você rotula a outra pessoa, acusa, condena, diz você é isso, você é aquilo, isso não gera mudança em ninguém, só gera raiva, só gera ódio às vezes no coração da pessoa, só gera indignação negativa. E tem indignação positiva, mas só vai gerar indignação negativa esse tipo de atitude, tá bom? Segunda atitude que você deve tomar é conversar sobre a situação e expor o sentimento. Então, como o exemplo que eu usei aqui, que eu falava com a minha esposa, olha, eu não me sinto bem com essa atitude que você tem. Eu não gosto da forma como você se expressa comigo, eu não gosto do tom de voz que você usa, eu gostaria que você mudasse. Diferentemente de eu ficar o tempo todo dizendo para minha esposa, você é uma histérica, você é isso, você é aquilo. Sabe, quando você rotula, eu repito, você só piora as coisas no seu casamento. Você dá 10 passos para trás. Agora, quando você fala da atitude que a pessoa precisa mudar, com calma, sem rotular, sem, né, histeria, sem, né, levar para briga, para discussão, você está dando um passo para a mudança no seu casamento, tá bom? Então, o Suérico está dizendo que até elogiava, né? Na verdade, o elogio ele tem que fazer parte fundamental do nosso casamento, tá bom, Suérico? Então, o elogio, principalmente para a mulher, é muito importante. E é fundamental que, né, vocês, homens que estão participando aqui da live, tenham a atitude de elogiar a sua esposa. Porque às vezes um coração magoado pode ser mudado por isso. Ah, Daniel, então você quer dizer que o elogio pode mudar tudo? Não, não muda tudo, mas melhora. Não adianta nada também você ser um cara que elogia a sua esposa e você continua com as mesmas atitudes erradas. E da mesma forma você, mulher, né? Isso vale para ambos. O elogio, ele não resolve os problemas, mas ameniza. Às vezes aquele sentimento de dor, aquela mágoa, às vezes aquela frieza, né? Porque todos gostam de ser elogiados, tá bom? Terceira atitude, então a segunda, você precisa conversar a respeito da situação. Conversa, senta, fala claramente, expõe o que você está sentindo, expõe, né, como você se sente em relação àquela atitude que o seu cônjuge tem. Terceiro, decida respeitar e exija respeito. Então, uma vez que você identificou a raiz do problema, o que está acontecendo, levando vocês a discutirem, você vai conversar a respeito daquilo e vai expor o sentimento que você tem. Em terceiro lugar, você vai decidir respeitar. Decida respeitar e exija respeito também. É lógico, não adianta só você respeitar e você ser desrespeitado o tempo todo. Se você for desrespeitado, você está no seu direito de exigir respeito da outra pessoa, tá? E às vezes é necessário que você faça isso. Você dizer, eu exijo respeito e eu não aceito que você fale dessa forma. Tanto quem é mulher quanto quem é homem. Por quê? Porque você falar isso, né, leva o outro a entender que há um limite ali que não pode ser ultrapassado. Então talvez seu casamento tenha havido muito desrespeito. Vou ensinar você aqui, né, qual que é o que acaba com o desrespeito no casamento. Né? Se você quiser comentar também, seria bom, tá? Dá um like aí, compartilha com alguém que está fazendo sentido para você até aqui. Mas, o que eu quero dizer, essa questão do desrespeito acontece por quê? Por uma única questão, porque você não sabe impor limites no seu casamento. Sabe? E aí você fica reclamando muitas vezes que seu cônjuge não te respeita. Mas eu quero te dizer uma coisa, não reclame daquilo que você permite. Tá? Essa é uma frase que marcou a minha vida. Não reclame do que você permite.
Ah, Daniel, mas ele me desrespeita. Não é que eu não permito, ele age assim. Não, coloca um basta. Fale, olha, eu não aceito você falar assim comigo. Eu não aceito você dizer isso. A partir de hoje chega. Eu não quero. E todas as vezes que acontecer, você fala, não aceito você falar isso. Eu não aceito, eu não aceito. Se posicione, sabe? Mostre para pessoas com argumentos, para outra pessoa, o porquê que você não aceita que ela fale daquele jeito. Ou ela fale aquela determinada coisa para você. Imponha limites. Então, a partir do momento que você impõe limites no seu casamento, você se valoriza em primeiro lugar, né, e mostra para a pessoa que você, né, não permite mais e não quer mais aquele tipo de conduta, ela vai pensar duas vezes antes de falar daquele jeito com você. Porque ela sabe que você vai se posicionar. Ah, Daniel, mas e se eu cometer um erro? Mesmo assim. O erro não é, né, ele não justifica o desrespeito do outro. Se você errou, assuma o erro e prossiga. Fala, olha, errei, me desculpe, eu não deveria ter falado assim, eu não deveria ter agido assim, mas eu quero te dizer que estou arrependido, mas eu não aceito você vir me condenar, me criticar, eu não aceito essa palavra que você está dizendo. Porque um erro não é o fim da linha. Um erro não significa que você é determinada coisa, mas significa que foi uma atitude que não deveria ter sido feita, tá bom? E essa questão de se valorizar é muito importante. Muitas mulheres, né, talvez você, né, a Marcela aí estava comentando, né, que deseja recuperar o seu casamento, né? Se você estiver aí, Marcela, né, comenta aí. Eu quero meu casamento de volta. E assim, muitas mulheres me procuram no direct, me procuram no privado, falando que o marido, né, às vezes está com outra pessoa e às vezes quer continuar com a esposa, mas nessa condição, ou às vezes está tendo uma atitude estranha. E o que eu sempre comento, né, aqui nas lives e falo para elas, olha, você precisa se valorizar, você precisa entender o seu valor. E quando você entende o seu valor, você não aceita ser o resto de ninguém. Você não aceita que a pessoa fale de qualquer forma com você. Sabe, eu respeito a minha esposa, não é só pelo fato dela ser minha esposa, mas porque ela também já se posicionou, já falou várias vezes de coisas que ela não gosta. E eu procurei respeitar. Ah, Daniel, mas você não conhece o meu marido, a minha esposa? Eu não conheço. Olha, mesmo sem conhecer, eu te digo, quando você se posiciona e você toma uma atitude de dizer, basta, eu não aceito isso, essa situação pode mudar drasticamente. Tá bom? Em quarto lugar, coloque-se no lugar da outra pessoa. Quarto passo aqui que você deve dar é se colocar no lugar do outro. Então, antes de julgar, de criticar, de falar algo para outra pessoa, coloque-se no lugar dela. Pense o seguinte, né, o que essa pessoa tem vivido, o que ela tem passado, como que foi o dia dela, qual que é o contexto aqui que fez ela agir dessa forma, para você entender exatamente, né, o que ela está passando e por que você não deve se colocar, por que você não deve às vezes falar determinadas coisas para ela. Então eu quero te dizer o seguinte, né, quando você aprende a se colocar no lugar do seu cônjuge, a se colocar, né, na posição dele, entender o porquê que ele está agindo daquela forma, muitos problemas podem ser evitados no seu casamento, tá bom? Isso se chama empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é a capacidade de olhar o erro do outro, entender, né, que a falha do outro, né, não é necessariamente porque ele quis, porque ele, né, decidiu agir daquela forma, porque ele quis te magoar. Não, às vezes aquela não era a motivação, a intenção da outra pessoa, mas acabou fazendo isso. Então, julgue o outro pelas intenções, assim como você deseja ser julgado pelas intenções. Aí tem gente que já vai dizer assim, né? Ah, Daniel, de boa intenção o inferno está cheio. Você já ouviu esse ditado? Né, pessoa que fala isso, de boa intenção o inferno está cheio, de fato. Boa intenção não resolve nada. Não adianta nada a pessoa viver errando com você e dizer, não foi a minha intenção. Não, não é esse o caso. Esse é um caso que realmente a pessoa ela está agindo mal e precisa mudar a conduta dela.
que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se ocasionalmente determinada atitude acontece, procure analisar qual foi a verdadeira intenção da pessoa, porque você também gosta de ser julgado assim. Se coloque no lugar da outra pessoa, do seu cônjuge, no caso, né? Em quinto lugar, demonstre que não aceita mais viver assim. Demonstre para outra pessoa que você não aceita mais viver sob esse ambiente de críticas, de julgamento e de condenação na casa de vocês. Que não dá para viver dessa forma, que não é o melhor, que se vocês continuarem dessa forma, o casamento de vocês vai por água abaixo. Então, você precisa falar isso claramente para o seu cônjuge. Dizer, olha, vamos dar um basta a partir de hoje, nessa situação, nesse contexto que nós estamos vivendo. Tá? E por fim, busque a solução do problema e não o culpado. Busque resolver, né, o problema que está acontecendo. Como eu disse, né, se seu cônjuge ou você está tendo uma atitude errada, lide com a atitude, com a situação. E pare de culpar o outro pelos problemas. Sabe, culpar a outra pessoa, ou dizer, eu fui o culpado. Isso não resolve nada no seu casamento, não resolve nada na sua vida. Que diferença faz, sabe, achar culpados? No máximo você pode falar, olha, você está tendo essa atitude. Eu queria falar sobre essa atitude que você está tendo. Eu gostaria de falar sobre esse erro que você está cometendo. E dizer que isso precisa mudar de alguma maneira. Isso precisa ser mudado. Tá bom? Então, uma vez que você foca na solução, para de olhar para o problema, né, em primeiro lugar, e para os culpados envolvidos, seja você ou seu cônjuge, as coisas têm grande chance de melhorar. Você tem grande chance de superar essas críticas constantes no seu casamento. Tá bom? Então, só recapitulando aqui para ficar bem claro para os que chegaram depois na live. Como acabar com as críticas no casamento? Em primeiro lugar, identifica a raiz do problema. O que está gerando as críticas? O que está gerando essa atitude de você condenar o outro te condenar? Né? Então, identifique o problema e não o culpado. Segunda coisa, converse a respeito e exponha os seus sentimentos. Exponha o que você está sentindo. Converse, fale. Às vezes você está sentindo algo, mas você fica calado. Meu cônjuge não gosta de conversar, não existe diálogo. Não existe diálogo até você começar a falar, meu querido. Começa a falar que o diálogo vai acontecer. Se seu marido ou sua esposa não for mudo, eu te garanto que o diálogo vai acontecer. Terceiro lugar, decida respeitar, mas exija respeito também. Se posicione, coloque limites. O segredo do respeito é você saber impor limites dentro do seu casamento. Quarto lugar, coloque-se no lugar da outra pessoa. Demonstre que não aceite mais viver daquela forma. E por fim, busque a solução e pare de encontrar o culpado. Tá bom? Agora, se talvez você ouviu tudo isso que eu estou dizendo para você aqui, mas você tem a seguinte objeção na sua mente. Daniel, muito legal o que você disse, mas infelizmente o meu cônjuge não me ouve. Ele não vai me ouvir. Ele não vai querer mudar. Ele não vai querer se adaptar a tudo isso que você está dizendo. Olha, eu te dei um passo a passo aqui. O mínimo que você precisa fazer é tentar. Eu quero dizer que eu entendo o que você está sentindo, eu entendo a sua dor. Eu entendo o quanto é difícil, às vezes, você está com uma pessoa, você querer comunicar algo para ela, mas você já tem aquele sentimento, não vai adiantar nada. Eu sei o quanto isso é difícil e doloroso. Porém, entenda algo, né, que às vezes o seu cônjuge, ele não te ouve, seu marido, a sua esposa, não é porque ele não te ama, mas é porque a sua abordagem é errada. Às vezes você já chega acusando, às vezes você já chega criticando e vice-versa. Às vezes ele também faz isso com você e você às vezes não tem nem paciência de ouvir. Então a primeira coisa que precisa ser corrigida é a forma de falar, sabe? A forma de se expressar. Não chegue falando de qualquer jeito, com palavras torpes, palavras erradas. Não chegue falando, você tem que se mudar, ser assim, assado, né? Dando adjetivos errados, né? Criticando. Você é um preguiçoso, você é uma falastrona, você é isso, você é aquilo. Sabe, isso só vai piorar as coisas. Não, chegue calmamente, escolha o momento certo e fale daquilo que você está sentindo, tá bom? Uma boa.
não deixa a conversa ser levada para briga, para discussão. E aí começa a falar coisas que não deveria e perde-se a razão. Tá bom? Então, gente, eu particularmente passei por isso também, como eu falei para vocês aqui, né? Às vezes minha esposa falava de um jeito que eu não gostava e eu retrucava, mas nós fomos aprendendo a lidar com o outro, a aceitar o jeito do outro, e muitas coisas, né, foram mudando o nosso casamento, tá? E, né, dia 25 agora eu quero falar, né, sobre esse exato passo a passo, né, para que você possa de fato restaurar o seu casamento, tá bom? Então, se diante de tudo que eu falei você ainda tem coisas que você sabe que precisa mudar no seu casamento, quero te convidar a participar dessa super aula que vai acontecer no dia 25 agora. Seria amanhã, mas nós mudamos para que mais pessoas tenham possibilidade de participar também, né, para que você possa de fato restaurar, né, e mudar essa realidade que talvez você está vivendo no seu casamento. Tá joia? Então eu queria agradecer a presença de cada um aqui nessa live hoje. Muito obrigado, tá bom? Sua presença aqui faz enorme diferença para mim. E eu quero dizer que amanhã eu vou falar sobre erros que levam o seu casamento para o buraco. Eu vou falar não somente sobre críticas, mas sobre uma série de erros que estão acabando com o seu casamento. Olha, vai ser muito importante. Então amanhã eu vou falar sobre esse assunto aqui. Eu gostaria de convidar você a participar comigo, tá? E dizer que faltam somente 8 dias para o evento Casamento em Resgate. Eu conto com a sua participação, tenho certeza que será um divisor de águas do seu casamento, tá? E mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Eu espero vocês amanhã, participem, compartilhem essa live com alguém. Se você chegou no final, assista desde o início. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Um grande abraço, eu espero vocês amanhã. Tá joia? Até mais.